Olá pessoal, eu sou Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, 2025 tá chegando, 2024 já está partindo desta para melhor. E acho que é natural, né, que a gente comece a olhar como foi esse ano de 2024. No final de 2023 eu fiz um vídeo, tudo que eu li em 2023, ficou bem longo, acho que eu tive que fazer em 3 partes. Pode ser que esse ano eu faça, não sei, mas hoje a gente vai olhar a pilha de livros que nosso clube, o Círculo Literário, versão 2024, leu em 2024. Para ser bem preciso, nós ainda estamos lendo, a última leitura do ano era Rashomon, estamos gostando bastante, mas uma leitura bem curta, aí devo acabar em mais uma semana, então vamos considerar essa pilha já lida. E você deve estar até pensando assim, nossa Marcelo, mas vocês têm muito tempo livre, né? Nada disso, pessoal. Um dos grandes atrativos do meu clube é que as nossas metas são de 10 a 13 páginas por dia. Acho que a maioria das pessoas do clube trabalham, estudam, tem filhos, né? Já é gente de 25 anos mais, rotinas corridas, e pensando nisso, a gente coloca essas metas de 10 a 13 páginas por dia e olha só, é o poder da constância, né? Que a gente pensa assim, não é muito, realmente não é muito, mas todo dia acaba somando bastante e dá pra você ler todos esses grandes clássicos. Para 2025, acredite se quiser, eu tava agora comparando essas duas pilhas e eu acho que a pilha de 2025 ficou até um pouquinho menor, poucas páginas em relação à de 2024. Então, mais ainda que é possível você completar todas essas leituras em 2025, se comprometendo com as metas de 10 a 13 páginas por dia. As vagas já estão abertas, temos cupons de desconto para você, os links estão aí na descrição. Eu já falei muito do clube, vou até deixar um link de um vídeo caso você queira saber mais, só posso dizer que é uma grande ferramenta para você que quer ler mais. E meu clube é super acessível, tá pessoal? Mais informações na descrição. Bom, vamos olhar essa pilha aí de 2024, o que lemos, qual foi o meu livro favorito e tudo mais. Se você está me vendo aqui pela primeira vez, só não se esquece de se inscrever e deixar sua curtida, que isso ajuda muito o canal. Vamos lá, sem mais delongas. Pessoal, em janeiro lemos O Mestre e Margarida de Mikhail Bulgakov. E, gente, essa leitura foi sensacional. Começamos o ano literalmente com o pé direito. É uma leitura um tanto surrealista, mas com tons, digamos, realistas, modernos, né? Porque é o que eu falo, né? Esse aqui, por exemplo, é um livro de humor, mas todo humor, especialmente aquele mais fino, onde há sátiras veladas, escondem uma forte crítica social, o que é o caso aqui de Bulgakov, que viveu no período da União Soviética, um período de repressão ditatorial, prisões arbitrárias. Então há muitas alusões ao regime soviético e, acredite se quiser, temos uma recriação da crucificação de Jesus Cristo. Sim, acredito que Bulgakov se inspirou no conto O Procurador da Judéia, porque entremeado com o romance principal, onde inclusive há alusões a Fausto, o pacto com o diabo e tudo mais, temos toda essa história de Pôncio Pilatos, Jesus sendo trazido a ele, a troca que eles têm, a traição de Judas. Simplesmente sensacional, pessoal, porque uma coisa é você ler na Bíblia, no Novo Testamento, né? Outra coisa é você ler com detalhes cinematográficos, aquele calor insuportável, e Pôncio Pilatos tinha uma dor de cabeça impossível, né? Ele só queria a paz, ele já quer se aposentar, ele não aguenta mais ser esse procurador, governador da Judéia, ele quer só a paz e se aposentar. E quando trazem para ele um dissidente, ele fala, meu Deus, mais problemas para mim, né? Então, muito interessante como o autor explora muito bem essa parte política. Essa foi a leitura favorita de muitos do clube. Eu não sei dizer se foi a minha favorita, mas com certeza está entre as minhas 3 favoritas. Eu, infelizmente, não consigo dizer, olha, essa foi a minha favorita. Mas eu tenho 3 favoritas e essa é uma delas, tá? Eu não sei se está em primeiro, segundo ou terceiro lugar para mim. Mas, Marcelo, fala um pouquinho mais, né? O que trata aqui? Você falou de pacto com o diabo. Pois é, o diabo vem a Moscou e coloca a cidade de pernas pro ar. O que vai acontecer é que as personagens vão ter interações ou com o diabo ou com o seu séquito, que aliás é sensacional, e as personagens vão enlouquecer, ou pelo menos serem tidas como loucas e internadas em manicômios. E essas internações compulsórias são uma alusão ao regime soviético, que fazia internações compulsórias nas mais variadas prisões da Rússia. Temos um caso aqui de um beberrão, por exemplo, que ele é teleportado para Yalta, que fica aí a mais de 1000 quilômetros de Moscou. E ele começa a mandar telegramas de lá. A questão é que, como ele é alcoólatra, todo mundo acha que ele tá tirando uma, né? Mandando telegramas de Yalta. Que tipo de piada de mau gosto é essa? Só que ele realmente foi transportado para lá, ele nem sabe como. Ele jura de pé junto que foi o diabo, que não sei o que. E todo mundo começa a falar, mas esse cara enlouqueceu de vez. Então, só para dar um gostinho, um exemplo, né? O diabo vai
vai fazer pactos com as pessoas, enfim. Essas pessoas vão ser manipuladas, vão cair em situações cômicas ou tragicômicas, né? E ninguém vai acreditar, né? Então você vai dar boas risadas. E aqui esse diabo faz uma primeira aparição a dois professores aí de literatura, né? Um poeta, outro é professor, enfim. E naturalmente que ele não vai falar, eu sou o diabo. Ele começa a conversar com esses dois literatos, que são até, na verdade, debatendo sobre a existência ou não de Deus, né? Eles são ateus naturalmente. E aí vem esse homem e diz, não, Deus existe, né? E eu, inclusive, vi Jesus sendo crucificado. E aí eles começam a achar que ou esse cara é louco, ou pior, ele é um espião alemão. Pra gente ver a paranoia da época, assim, né? Então eles começam a ter trocas interessantíssimas. Um dos literatos, Mikhail Berlioz, está atrasado para sua reunião na Massolit, a sua associação de literatos, que aliás o autor tira um super sarro, né, da inteligência da época. E esse diabo, né, que na verdade não se diz diabo, o nome dele é Woland, ele tem um nome. Ele fala, olha, mas o Mikhail, ele fala pro amigo ali, ó, esse Mikhail aí não vai chegar na reunião não. Por causa de Anushka, do óleo e não sei o quê. Não começa a achar que esse cara é pirado, né? Vários eventos vão acontecendo, vou dar spoilers, apesar que é a primeira página, eu faço questão que vocês lembrem, que vocês vão dar boas risadas. Tem várias e várias sátiras aqui escondidas, várias pérolas. E tem esse surrealismo, né? Porque o diabo faz milagres, né? Ele quer organizar um show de mágica, o momento ideal, né? Pra você deixar as pessoas na dúvida, né? Se realmente foi de verdade ou não que aconteceu aquilo. Enfim, para vocês verem como eu não paro de falar dessa obra, que foi realmente uma das favoritas, inclusive do clube, vários falaram essa aqui foi a minha favorita. Já essa aqui, acho que não foi a favorita de ninguém, Pastoral Americana de Philip Roth, embora eu, Marcelo, tenha gostado bastante dessa obra. Inclusive, eu a recomendo se você gosta de história norte-americana moderna, o movimento hippie da contracultura, particularmente essa guerra do Vietnã, os Estados Unidos dividido, né, direita e esquerda, a polarização do mundo, União Soviética versus Estados Unidos, capitalismo, conflitos de gerações, as imigrações maciças para Nova York, século XIX, XX. Então, considerando que eu adoro história norte-americana, para mim esse livro foi um prato cheio. Embora eu realmente concorde com as críticas, é um livro um pouco longo, a gente leu em 45 dias, mas poderia aí ter 100 páginas a menos. O autor repisa em certos pontos desnecessariamente e repetidamente, mas fora isso, é um livro muito bom, bastante psicológico. E aqui, né, qual que é o tema, Marcelo? Tá deixando a gente curioso. Nós começamos com o tal de Nathan Zuckerman, várias vezes alter ego do próprio autor. Ele é um escritor, afinal, Nathan Zuckerman, e ele vai nos contar essa história de Seymour Sueco Levov. Sueco é o epíteto desse amigo, né, Seymour Levov, que parece ser perfeito. Ambos são judeus, aliás eu também sou judeu, por isso que eu criei bastante identificação com o livro, mas nem sei se tem outro judeu no clube, mesmo assim muita gente gostou da leitura, mas como eu falei não foi a favorita. Mas voltando aí, temos esse Nathan Zuckerman, que tem uma obsessão por esse Seymour Levov. Não é uma obsessão amorosa, e se tivesse tudo bem, mas não é. É apenas uma espécie de curiosidade, que eu particularmente como judeu entendo muito. Esse Seymour Levov é um astro dos esportes. E você já deve estar se perguntando o que tem que ele é um astro dos esportes, né? A questão é que eles estão em escola pública, não é uma escola judaica. E o judeu, tradicionalmente, não é forte nos esportes. É lógico, a gente tem atletas medalhistas e tudo mais, mas, historicamente, o judeu sempre foi, assim, talvez em linha com aquele estereótipo mais mirradinho, nerd, estudioso, né? Não alguém que vai se sobressair em futebol americano, em esportes de contato, né? E esse Seymour Levov, ele era forte, alto, loiro e também o melhor esportista de uma escola pública, né? Onde tem judeus e não judeus juntos. Eu posso dizer isso como judeu, que aqui no Brasil eu já frequentei clubes e a gente raramente vencia o clube não judeu. Não é nenhum preconceito nem nada, são apenas fatos que eu vivi. De repente, não sei, questões culturais, pode ser que isso esteja mudando, mas eu criei uma certa identificação com o protagonista, que ele ficou abismado. Como é que, né, um judeu tá lá como campeão de esportes de uma escola pública? E na verdade não é só isso, né? Ele realmente tem uma obsessão por esse Seymour Levov, no tipo assim, bom, ele parece ser uma pessoa meio rasa, banal, porque tudo dá certo pra ele. Ele tem as melhores mulheres pra ele, já que ele é bonitão, fortão, bom nos esportes, vai ganhar uma bolsa aí de estudos, quer dizer, o cara tem a vida perfeita. Que tipo de problema esse cara pode ter, né? Esse é o cerne de todo o livro Pastoral Americana de Philip Roth. Esse cara é perfeito demais, nunca sofreu e nunca vai sofrer na vida. E Nathan Zuckerman não podia estar mais enganado, porque Seymour Levov vai sofrer fortes derrotas na vida, particularmente com sua filha Meredith.
Sua filha vai aprontar umas poucas e boas, e a gente pode imaginar que ele, sendo de uma geração anterior, ele é mais... nem chega a ser conservador, tá, pessoal? Ele ainda é de esquerda democrata, mas um democrata, digamos, republicano no sentido de democrata, de favorecer a democracia, né, de não ser a favor do socialismo / comunismo, das liberdades individuais, um centro-esquerda, vamos assim dizer. Só que sua filha Meredith é da esquerda radical, socialista, comunista. Isso vai gerar conflitos, e é engraçado, porque o Seymour votou democrata, né? E até o pai do Seymour, Lou Levov, eu acho que ele também votou democrata, mas ele é ainda mais conservador nos costumes, né? Parece um oxímoro a gente pensar nisso, mas são as realidades. Os democratas são fortes nos Estados Unidos, mesmo entre aqueles que são até, às vezes, mais conservadores, ou pelo menos eram, né? Hoje, com a era trumpista e tal, tudo isso talvez mudou, mas lá atrás tinham pessoas conservadoras que ainda assim eram democratas, mas a Meredith vai pro total extremo. É aquela coisa das gerações antigas serem mais à direita e as novas mais à esquerda. Obviamente isso não é uma regra, mas aqui é o que aparece no livro. Isso vai gerar fortes conflitos e inclusive várias derrotas para Seymour Levov, várias angústias que vão ser fortemente exploradas pelo autor, né? A gente acompanha muito os pensamentos das personagens e até mesmo o fato de Seymour ter casado com a Miss Nova Jersey. O romance, aliás, se passa em Nova Jersey. Pareceria algo bom, né? Nossa, a mulher mais bonita ali da escola, do estado, mas isso também vai causar angústias. Até mesmo para a própria Miss Nova Jersey, que aliás é apenas vista dessa maneira. Dawn Dwyer, né? Ela é apenas tida como a Miss Nova Jersey. O fato de ela gostar de criar gado ou ter outros interesses pouco importa para a população em geral. Eu acho que é um prato cheio para quem gosta de história norte-americana, só se prepare para em algum momento falar, poxa, mas o autor já falou isso, né? Eu já entendi. E olha que eu sou fã da repetição, eu acho que ela dá uma dramatização, né? Mas aqui eu acho que o autor realmente passa um pouco da linha, mas é uma leitura muito válida, eu gostei sim, bastante, mesmo com esse pequeno defeito. Pessoal, mais uma aqui das favoritas, Ressurreição de Lev Tolstói. Gente, que leitura sensacional, né? Temos o lado socialista de Tolstói, eu sempre falo isso, eu não sou socialista, mas eu admiro muito a vontade de criar uma sociedade melhor. E você deve estar falando, Marcelo, eu sou de direita, eu nem quero chegar perto desse livro. Gente, esse livro tem um conflito interessantíssimo aqui no começo. Nós temos o príncipe, sim, aristocrata, Dmitry Nekhlyudov, que vai violentar sua criada Katyusha, Ekaterina Maslova, e vai se arrepender ou não se arrepender, né? Ele vai se arrepender de, digamos, ter forçado a barra, literalmente, mas ele, obviamente, ele é apaixonado por ela. A questão é que, na ironia do destino, Maslova vai ser implicada num crime que ela não cometeu, um assassinato de um pequeno burguês, já faz um tempo que eu li, tá, pessoal? Com outros comparsas, e quem está no banco do júri para julgá-la? Sim, Dmitry Nekhlyudov. E por um erro seu, mais precisamente por uma omissão sua, algo que ele sabia dela e poderia falar, poderia ajudar a inocentá-la, e ele não o fala, Maslova é sentenciada ao degredo, na Sibéria. Isso, obviamente, vai transtornar esse príncipe, que vai sair aí, Rússia afora, né, para a província, para visitar as prisões. Obviamente ele tem um interesse, digamos, egoísta, ele quer a todo custo reverter a decisão judicial de Maslova, né? Ele quer libertá-la e quer casar com ela, não tem nenhum segredo quanto a isso. Só que nisso ele vai conversando com muitas pessoas das camadas mais baixas e vai vendo todas as injustiças sociais, vai realmente fazendo uma análise do sistema prisional russo e, por que não, mundial, né? A gente consegue entender estes conflitos não apenas localmente, mas mundialmente. Sim, porque não aqui no Brasil, aliás, no clube, na reunião virtual, exclusiva para assinantes premium, um dos nossos assinantes, manda um salve para ele, Ayrton, falou que já visitou prisões pelo Brasil e disse que identificou as mesmas situações, né? Prisões arbitrárias, pessoas aguardando julgamento indefinidamente dentro das prisões, né? Verdadeiras injustiças cometidas. E, em linha com o próprio autor, Tolstói, vai querer fazer uma redistribuição de suas terras, porque afinal é uma grande contradição ele querer ser um socialista e ainda assim um grande senhor de terras, né? Não faz muito sentido. E ele vai querer fazer essa redistribuição e a gente vai ver que não é tão simples, né? Porque você pensa assim, tá bom, é só pegar, X hectares e dividir pelo número de servos e pronto. Mas e se tem terras melhores e piores? Já pensou nisso?
Não é tão simples. Então, você organizar uma divisão equitativa é realmente um desafio que vai ser explorado aqui por sociólogos, acho que como Spencer, né? Não sei, eu não sou da área, mas eu gostei da discussão, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acho até que, inclusive, não é um livro panfletário, apesar de que Tolstói ele vai alfinetar a igreja, mas ao mesmo tempo ele não é ateu. Tolstói é um socialista cristão, se é que existe algo assim, né? Não sei, eu tô falando o que eu vejo aqui do Tolstói, ele ainda acredita em Deus, acredita em Jesus e na doutrina e etc, mas ele tem fortes críticas à igreja ortodoxa, que naturalmente era um instrumento de dominação do czar. E tudo isso vai ser minuciosamente analisado nesse livro, que talvez seja o meu número 1. Eu falei que eu não sei, mas eu acho que esse aqui é o meu número 1, porque é um livro que me abriu os horizontes, assim, não virei socialista, como tô falando, mas ele levanta questões sociais importantíssimas. E eu recomendo a leitura a todos, inclusive a advogados. Esse é um dos livros que eu já recomendei aqui para advogados. Tem um vídeo que eu fiz aqui pro YouTube, 5 clássicos para profissionais da área jurídica, e esse aqui é um deles porque ele avalia todas essas questões penais, judiciais, enfim, excelente leitura. E, aliás, também favorita de algumas pessoas do clube. Em maio, voltamos ao nosso querido Brasil, com o nosso querido Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Acho que todo mundo leu esse livro na escola. Eu acho que eu também, mas faz tanto tempo que pra mim foi redescobrir tudo. Machado de Assis é sempre muito prazeroso ler sua prosa. Eu confesso que eu tinha um pouquinho mais de expectativas, mas não é que eu desgostei do livro, eu gostei bastante. Machado vai explorar essa questão do anti-herói, né? Porque Brás Cubas é uma pessoa que faleceu e aparentemente não conseguiu nada na vida, não casou, não teve filhos, não fez carreira. É óbvio que hoje esse conceito, será que tem que ter filhos, não tem que ter filhos? Isso é sucesso, não é sucesso? É claro que hoje isso é uma questão de discussão, e eu não tô aqui nem colocando opinião, mas também não teve carreira, não conseguiu fazer nada na vida dele, entendeu? Então, por que não dizer que foi uma vida um pouco perdida, assim, né? Inclusive, ele teve até oportunidades, aqui a gente vê, ele conheceu uma moça que ele gostou muito, mas ela era coxa, ou seja, ela mancava, tinha algum problema de locomoção. E aí ele falou, não, ela é coxa, então não posso sair com ela. Olha, o capacitismo impediu ele de ser feliz. Então a gente consegue até olhar sobre lentes modernas, como ele teve oportunidades de felicidade, todas foram passadas. Mas tem reflexões aqui também interessantíssimas, eu já falei e repito, acho que eu vou ter que falar isso na resenha também. O meu capítulo favorito, sem dúvida, é um devaneio que Brás Cubas tem um pouco antes de morrer, mas isso aqui é nas primeiras páginas, né? E ele fala com Pandora, ele começa a olhar os séculos passarem, né? Aquela metáfora ali do homem olhando de cima, né? A futilidade da vida, a quimera da felicidade. Eu simplesmente amei esse capítulo, até tô tentando lembrar para trazer para vocês. É logo no começo. Ele até pede desculpas, né? Naquela metalinguagem machadiana. Gente, eu vou fazer aqui um pequeno devaneio, vou sair um pouco da narrativa principal. Gente, Machado de Assis não precisa pedir desculpas para ninguém, né? Mas é o estilo machadiano de conversar com o leitor, que é sensacional, né? E eu lembro que, inclusive, em seguida eu li O Alienista, porque eu simplesmente não quis ficar tão longe de Machado e já quero ler o próximo. Hein? Aqui já até achei o capítulo para falar para vocês, do delírio. Falei devaneio, delírio, parecido, né? Mas aqui o clímax desse delírio, aqui nas primeiras páginas, é que ele vê o homem correndo atrás da quimera da felicidade e ele chega perto e ela se desmancha. Aí ele vai pro outro lado porque viu ela para lá, chega perto, ela se desmancha. É uma alegoria ao fato de que a felicidade é algo efêmera, talvez ilusória, né? A pessoa sempre pensa assim, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu conseguir aquela promoção, quando eu tiver filhos, quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Só que a pessoa chega lá e depois vê que ela quer mais, ou é outra coisa agora, né? Então a pessoa tá ali pulando de ponto em ponto. É isso, né? Tem que viver o presente, ficar pensando só no futuro só vai trazer angústia e não felicidade. Enfim, aqui a gente tem toda essa história, essa biografia póstuma, né, de Brás Cubas, sensacional, que embora esse é o ponto do gênio machadiano, né, embora ele não tenha conseguido nada, nós temos aqui uma história interessante, né? O herói da narrativa é alguém que não conseguiu nada, mas ele viveu uma vida ali com alguns conflitos, casos extraconjugais, enfim, tem reviravoltas no enredo, um livro completo. Eu acho que é um pouco isso que o Machado quer nos transmitir. Alguém que não conseguiu nada na vida pode também contar uma boa história. Pessoal, uma das 3 leituras favoritas, eu falei de O Mestre Margarida, Ressurreição, e agora aqui a terceira, que não quer dizer que é o terceiro lugar, tá entre as 3 top leituras de 2024, do clube de 2024, talvez de 2024 também. E nós estamos falando de Os Buddenbrook, de Thomas Mann. Olha só esse calhamaço, nós lemos em 60 dias, calhamaço
calhamaços assim a gente lê em mais tempo para poder ler com calma. E aqui temos a decadência de uma família, e eu já li a Montanha Mágica, um pouco de Dr. Fausto, apesar de que eu não li todo o Dr. Fausto, queria voltar, e li os Buddenbrook, li os contos também do Thomas Mann, e Thomas Mann é um escritor encantador, e a beleza dele está nos mínimos detalhes. Ele vai nos narrando aqueles banquetes e a gente fica com fome, o que cada um estava vestindo, mas são descrições que não incomodam, tá, pessoal? Alguém deve pensar, puxa, que chato, né? Não, ele faz na medida correta, ele consegue te transportar para a época, e o Thomas Mann ele tem essa característica dos cacoetes. Como ele vai te apresentar muitas personagens, uma boa estratégia para você se lembrar delas é ele colocar tiques em cada uma delas. Um vai ter uma risada muito estranha, é muito comum os personagens jogarem a cabeça para trás, ou ao contrário, o queixo no peito. Cada um tem aí um cacoete que repete. Tem uma senhorinha chamada Sesame Weisbrot, que ela é diretora de um seminário de garotas cristãs, protestantes, acho, né? Porque lá no norte da Alemanha, Lübeck, na Prússia, a maioria era protestante. Então você vai inclusive ver vários pastores, mas essa diretora de escola, de seminário, toda vez que ela vai encontrar um menininho, uma menininha, dá um beijinho na bochecha com um leve estalido, né? Então a gente já imagina aquele beijo molhado daquela parente ali, você fica assim, né? Então o Mann sempre vai repetir isso, e ela deu um beijo com leve estalido e disse: seja feliz menino, seja feliz menina. É sempre o mesmo cacoete, então isso te ajuda a fixar a personagem e cria até, por que não, um efeito cômico. Mas Thomas Mann obviamente vai muito além disso, e eu fiquei surpreso por saber que essa aqui é uma história do século XIX, a decadência de uma família burguesa, uma história de divórcios. Pois é, né? A gente pensa em divórcio como algo bem moderno, mas já tinha lá no século XIX. E vários infortúnios que vão ocorrer no seio da família Buddenbrook. Disputas, né? Porque aqui a vida da família gira em torno da firma Johann Buddenbrook, né? Que vai sendo passada aí de bisavô, para pai, para filho, né? Para várias e várias gerações. É interessante que entra aí até uma questão, acho que marxista, né? Do fetichismo da empresa, né? A empresa é quase um templo aqui, realmente, assim, a gente olha assim, né? Tudo gira em volta da empresa, o aniversário da empresa. Se a empresa vai bem, a família pode gastar mais, se não menos. Claro que isso é um pouco evidente, mas é interessante todo esse culto, né? É um culto mesmo, né? Não só ao dinheiro, ao status, poder. Embora a burguesia não tivesse a questão do nome, né? A gente sabe que eles não eram aristocratas, ainda assim eles queriam galgar posições dentro da política. Todo mundo quer estar um degrau acima de onde está, né? A gente vai ver como eram feitos os casamentos burgueses, muito baseados na questão do dote. Naturalmente, há aí uma crítica ao estilo de vida burguês, típica do modernismo, e o modernismo ele vai para outras linhas, além do realismo, né? Você deve estar se perguntando, mas não é realista? Também, né? Tem intersecções com o realismo, mas aqui o Mann ele gosta de flertar muito com a metafísica, né? Eu diria até o espiritismo. Ele sempre vai falar um pouco aí de espíritos dos antepassados. A morte, inclusive, é um tema recorrente nas obras do Mann. Ele tinha também um fetichismo com a morte. Tem personagens mórbidas que começam a ter reflexões no final da vida, sobre a vida que não viveram e tudo mais, mas a própria morte em si como um ritual. Então é uma obra muito completa do Mann. Ele passa por temas filosóficos, digressões, reflexões. Há aí aquela crítica irônica, um estilo muito refinado de humor, né? É uma obra para as almas sensíveis, né? E também um tema que vem lá do Goethe, que eu gosto muito do Mann, que é a dialética, né? A oposição entre classe burguesa e classe artística. Comumente nas obras do Mann e do Goethe, a gente vai ver aquele filho mais poético, artista, e que não se encaixa naqueles padrões burgueses, né? O pai quer que o filho integre a madeireira da família, ou aqui no caso, né, a firma de grãos ali, mas o filho quer ser pianista, quer ser dramaturgo. Ele não nasceu para ser burguês. E aí isso naturalmente vai causar graves preocupações ao pai burguês, que quer que o filho tenha um emprego de verdade. É uma obra sensacional, altamente indico, mesmo para quem está começando. Não se assuste pelo tamanho. Muita gente que está no nosso clube estava lá pela primeira vez em 2024, não tinha o hábito de ler e adoraram os Buddenbrook, porque realmente é uma das melhores obras do Mann, mais fluidas, menos técnicas talvez, assim, não que não tenha aqui um refinamento de estilo, é óbvio que tem,
mas é uma obra palatável, tranquila de se ler e muito boa. Gente, eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou ter que dividir aí em 2 partes, então aguardem a parte 2, onde a gente vai falar aqui do restante da curadoria. Eu acabei me empolgando e acho que falando muito de cada obra, mas eu queria reforçar o convite, participem do nosso clube de leituras de 2025, é uma experiência maravilhosa porque é a melhor coisa do mundo você poder ler uma obra e imediatamente poder discutir com as pessoas ao seu redor, né? Nós temos grupos de mensagens, live no final de cada obra, temos muitas interações, e para o plano premium, que só temos aí mais 2 vagas, se não me engano, nem sei se uma vaga só, nós estamos aí realmente no final das vagas do plano premium, você tem direito à reunião Google Meet. E por que tão poucas vagas, né, Marcelo? Na verdade são 20 vagas, e a questão é que eu poderia pôr 100 vagas, ia ser ótimo para mim, ruim para vocês, né, porque eu faço questão que todos falem, né, na reunião virtual, eu quero que cada participante dê sua perspectiva do livro, e se eu ponho 100 pessoas vai ser impossível, cada um falar 1 minuto já dá 100 minutos, mais 20 pessoas, e você deve estar até pensando, puxa, 20 é até muito, mas isso é considerando um certo absenteísmo, porque realmente, mesmo nossos frequentadores mais assíduos, vira e mexe, faltam, né, tem sempre gente que não pode ir na reunião, aí vem na próxima, então acaba ficando 10, 12 pessoas na reunião, o que fica um número bem confortável para todo mundo falar bastante. Então participem, todos os links estão aqui na descrição, tem cupons de desconto. E é isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima, um grande abraço.